Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui de novo para mais uma aula virtual, a nossa terceira. E hoje nós vamos falar sobre o tema fazer aos outros aquilo que a gente quer que nos seja feito. E eu sou o Luiz. E eu sou a Bibi. Então, hoje a gente vai estudar um pouco do Evangelho e a gente vai entrar principalmente nos mandamentos de Jesus. Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E aprofundando um pouco mais nesse segundo tópico, a gente encontra vários questionamentos, que é o que é o nosso próximo, o que é amar a Ele como a nós mesmos. E Jesus, como Ele é perfeito e já sabia o que a gente ia ficar se perguntando, já deixa uma resposta que é fazer o bem ao outro, fazer o que a gente queira que seja feito a nós mesmos. Porque o principal ato de amor aqui na Terra é basicamente isso, de exemplificar e de ajudar o outro. E se a gente faz isso com todas as pessoas ao nosso redor, que são os nossos próximos, a gente vai estar exercendo o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Ok, a gente já sabe disso. Mas será que nós realmente entendemos o que é a lei de amor e o que ela vai nos proporcionar? O amor ele é de essência divina. Desde o espírito mais elevado possível até o mais simples e ignorante, todos nós possuímos essa centelha no nosso espírito, dentro da gente. Os espíritos dizem que quando essa lei de amor vigorar, a gente vai ter uma substituição da nossa individualidade, da nossa personalidade, no sentido de que a gente não vai querer as coisas só para nós, só pessoalmente, e sim para todos. E que isso vai extinguir as misérias sociais, as desigualdades. E eles dizem que isso é uma verdadeira felicidade, pois é feliz quem realmente ama a todos os irmãos que estão aqui na Terra. Esse pensamento ele é muito justo, porque se a gente for parar para olhar, seguindo isso à risca, a máxima, a gente vai conseguir consolar e acalmar todas as dores que existem aqui na Terra. Esse pensamento ele é muito justo, porque nele a gente vai encontrar que todas as dores, todos os sofrimentos eles vão se acalmar e se acalentar aqui na Terra. Tudo vai ser consolado. E se a gente praticar isso à risca, fielmente, fervorosamente, os espíritos dizem que é possível a gente se elevar a tal forma que a gente vai se tornar um ser espiritualizado ainda na matéria. A gente meio que transcende a nós mesmos. Infelizmente a gente ainda não está nesse nível, Mas com certeza a gente precisa praticar para poder chegar aí algum dia. E para isso a gente vive em sociedade. A gente não vive com as outras pessoas à toa. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 768, os espíritos perguntam que viver em sociedade tem algum objetivo ou simplesmente aconteceu? E a resposta é que, claro que tem um motivo. Não é possível a gente progredir totalmente isolado. O homem precisa viver com aquelas pessoas que são próximas e comuns a ele, ou seja, que parecem com ele, para ele poder aprender, praticar a caridade e se melhorar. E para aprender a amar ao próximo. Mas o que é amar ao próximo? E aqui tem uma parte muito interessante do Evangelho que diz a seguinte coisa: amar ao próximo é buscar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhe alívio. Ou seja, é a gente refletir com a gente mesmo tudo aquilo que o nosso irmão está passando, o nosso irmão está sofrendo e sentir isso dentro de nós. Ter o que a gente chama de empatia, que é se colocar no lugar do outro para entender as dores dessa pessoa e assim conseguir dar um alívio para essa dor, para esse sentimento ruim, para esse momento terrível que ele estiver passando. É considerar a grande família humana como sua própria, como vós, filhos de Deus. Então a gente tem que considerar todo mundo como parte da nossa família. A gente sabe, às vezes até inconscientemente, que a família é uma obrigação nossa. Que se o nosso irmão, o nosso pai ou a nossa mãe estão passando por alguma coisa,
a primeira obrigação de ajudar é a da família. E a gente vai entender como é amar ao próximo quando a gente tiver esse sentimento de obrigação de ajudar com todas as pessoas daqui da Terra. Então, é por isso que a gente nunca pode selecionar aquelas pessoas que a gente vai ajudar ou escolher e achar que uma pessoa merece mais do que a outra do nosso amparo. Porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos. E todos precisam de ajuda e têm os seus próprios problemas e necessidades. Bom, os Espíritos, eles também vêm trazer para nós, se a gente se amasse mais, se tivesse esse sentimento, a caridade ela seria ainda mais praticada. Porque o que falta para se praticar mais caridade? É essa vontade de ajudar ao próximo. E essa vontade de ajudar ao próximo, ela vem desse amor, dessa empatia que a gente sente por ele. Tudo gira em torno dessa lei de amor. Todo o nosso progresso, toda a nossa evolução gira em torno dela. Por isso que é tão importante a gente sempre buscar alcançá-la e aprender a desenvolvê-la na gente. Além disso, a gente tem no Evangelho e na nossa doutrina regras que são muito específicas que a gente deve seguir para a nossa própria conduta, para manter a nossa harmonia. Mas a gente não pode tratar isso como uma coisa unilateral e sem sensibilidade, sem flexibilidade. Porque a rigidez, ela mata os bons sentimentos. Se a gente for escolher ou julgar as pessoas pela necessidade de ajuda que elas têm, a gente não vai estar praticando a real caridade. Olhemos, por exemplo, Jesus. Ele nunca escolheu quem ele ia ajudar, quem ele ia disseminar o Evangelho, quem ele ia trazer para perto de si. Ele ajudou e entendeu tanto mulheres adúlteras como criminosos. E eu estava vendo uma pregação, por exemplo, de um pastor da igreja presbiteriana, do evangelho deles, do que eles estudam. Ele perguntou assim, quem foi a primeira pessoa a entrar no reino dos céus? E as pessoas pararam para pensar um pouco e ele respondeu, foi um criminoso. Aquele criminoso que estava do lado de Jesus na crucificação. E é porque ali, esse criminoso ele conheceu Jesus e se arrependeu de tudo que ele fez e pediu perdão sinceramente. Então mesmo ali, Jesus ajudou o seu irmão, que claro que tinha muito mais culpa e tinha feito coisas muito erradas que Jesus jamais fez. Então mesmo assim, Jesus o abraçou e o acolheu. Mesmo que a gente não ache que ele foi o primeiro a entrar no reino dos céus, ou que a gente não pense nesse reino dos céus, esse criminoso, ele avançou anos-luz na nossa frente por esse gesto, por essa redenção e essa entrega que ele teve. A entender o que é estar com Jesus e amar ao próximo. Então Jesus deu esse exemplo para ele e para todos nós. Muitas vezes a gente pensa que se a gente realmente ajudar todas as pessoas e perdoar os pecados delas, né, os erros que elas cometeram, e que se a gente realmente acolher todas as pessoas, a sociedade, os nossos colegas de trabalho, eles vão achar que a gente é estúpido, né, que a gente é besta e que a gente está se deixando levar e ser enganado por essas pessoas. Mas se a gente realmente está fazendo o bem, se a gente realmente está ali pela caridade, pelo amor ao próximo, por que a gente vai pensar uma coisa desse tipo? Eu não posso ser responsável pelas ações que as pessoas tomam, mas eu sou responsável pelas minhas. E se eu estou ajudando alguém, não importa se essa pessoa fez algo ruim ou fará algo ruim algum dia, eu estou ajudando ela agora. E eu estou fazendo o que é bom agora para ela. Mas é claro que cabe a ela decidir e optar por mudar com essa ajuda ou se tornar alguém diferente e não errar mais. E é isso que a gente tem que pensar. Acolher a todos é realmente a todos. Se a gente fere o nosso orgulho tão facilmente por essas coisas, a gente ainda não está tão preparado assim para praticar a caridade que a gente tanto prega. Então que a gente possa refletir sobre o que é amar ao próximo sempre. Então, já que a gente já sabe o que é a lei de amor, como exercê-la e para quem a gente deve exercer ela? Primeiramente, a gente tem a base, que é o respeito. E na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como Deus vê todos os homens, se são todos iguais, se tem favoritos ou melhores, na visão de Deus. E os Espíritos respondem que, na verdade, todos os homens são iguais perante Deus e que Deus fez leis iguais para todos, que a gente diz frequentemente. O sol é luz para todos.
e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, se somos todos iguais, todos temos as mesmas leis para seguir, por que a gente deve pensar que alguns são melhores e outros são piores? E o respeito vem disso, vem da base de que todos devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres para com o nosso próximo. E para exemplificar isso mais ainda, a gente tem a parábola do bom samaritano. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus e vira a chuva sobre justos e injustos. Então, a gente tem que amar não só quem nos ama, não só nossa família ou amigos, mas amar até os nossos inimigos, porque qual o mérito, qual a vantagem que a gente tem em amar somente aqueles que nos amam e nos fazem o bem? Quando a gente busca fazer o bem para uma pessoa que nos fez o mal, a gente deixa de criar mais um débito e, na verdade, sana uma dívida de outras encarnações, fazendo assim com que a gente evolua cada vez mais rápido. Em outra parte dessa mesma parábola, a gente tem que ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Porém eu vos digo, para não resistirdes ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Então, com essa parábola, Jesus fixa o que a gente tinha dito anteriormente, que é se a gente fizer o mal para outra pessoa para pagar o mal que a gente recebeu, a gente vai estar só se atrasando, a gente não vai estar auxiliando ninguém e basicamente criando mais uma desavença para ter que resolver depois. E como Jesus mesmo disse, se não ajudardes a um destes pequeninos, é a mim que deixa de ajudar. Então, se a gente não faz ao próximo o bem e ajuda ele em todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos possíveis, a gente vai deixar de estar ajudando a Jesus. Porque se Jesus nos ama tanto quanto irmãos, nós todos temos o dever de sermos irmãos, de sermos seres que ajudam uns aos outros para cada vez mais a gente possa evoluir. Então, a base dos nossos ensinamentos, a base de tudo, além da lei de amor, é a lei de respeito, já que somos todos iguais perante Deus. A nossa obrigação primária é ter respeito para o outro, respeitar as opiniões divergentes, respeitar as formas diferentes de se ver no mundo. Então a gente tem o dever de respeitar e amar o nosso próximo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, pessoal, agora a gente está chegando no final da nossa aula e a gente gostaria de pedir para que todo mundo se lembrasse agora da parábola do bom samaritano, em que pelo homem que estava caído no chão passaram várias pessoas de grande nome, de grande importância na sociedade, mas que quem realmente ajudou aquele homem foi um samaritano, que naquela época era uma pessoa que era vista como sem religião, como um pagão, e que ninguém dava a devida atenção. Que a gente possa ser como esse samaritano, porque é muito fácil a gente ajudar quem está lá no centro, quem a gente conhece, quem a gente tem afeição. Mas às vezes a gente precisa ajudar e amar aquele irmão que tem uma opinião diferente, que discute com a gente, que muitas vezes não nos quer bem. Então que a gente possa fazer bem a todos, e não só aqueles que estão perto da gente, né? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. A Bibi e eu ficamos muito felizes e até a nossa próxima aula. Tchau! Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.